Nós vamos conhecer agora um algoritmo que calcula a regressão polinomial. Veja bem, a regressão ela é bastante utilizada em machine learning e para fazer processamento de dados. A nossa ideia aqui, apresentando esse algoritmo, é mostrar para vocês que existem várias formas de fazer essa implementação. Nós vimos, por exemplo, que o algoritmo da regressão polinomial ele depende de uma fórmula geral que é baseada no grau. Então, o grau 2, a fórmula geral é igual a y igual a b0 mais b1x mais b2x ao quadrado. A gente monta uma matriz com coeficientes baseados nos valores de x e de y, resolve o sistema de equações lineares e encontra os valores de b0, b1 e b2. Nós poderíamos fazer essa implementação na mão, assim como a gente fez com a regressão linear. Eu gostaria de mostrar uma implementação diferente para vocês, que já utiliza várias bibliotecas que estão disponíveis para fazer análise de dados. Então vamos voltar aqui para o nosso problema. Nós temos a seguinte tabela: xi, yi, 1.1, 1.13 e 20, assim sucessivamente. E nós queremos, ao invés de usar uma regressão linear simples, como é que a gente acabou de usar, queremos usar uma regressão polinomial. E lembre-se que na regressão polinomial, eu posso escolher o grau do polinômio. Então, eu posso ter grau 2, grau 3, grau 4, e ir variando esse grau até encontrar um polinômio que represente bem os dados que estão sendo analisados. No exemplo que nós fizemos em sala de aula, nós usamos, né, polinômio de grau 2 e polinômio de grau 3. Então eu trago aqui um algoritmo que já vai fazer esse cálculo para a gente. Ele vai separar as informações e já vai fazer esse cálculo para a gente. Então ele vai apresentar os valores da predição. Então ele já vai calcular para mim o valor de y, dado o valor de x. E ele também vai plotar os pontos, esses pontos, e vai plotar o polinômio da regressão. Tá? Então nós teremos os pontos e teremos o polinômio da regressão. Vamos fazer primeiro para a regressão linear. Agora há pouco nós vimos um algoritmo que implementa todas as partes, agora a gente vai ver uma biblioteca que já faz direto. E depois nós vamos usar essa mesma biblioteca para calcular o polinômio. Vamos variar do grau 2 e grau 3, que nós temos a resposta dos exercícios feitos em sala de aula. Então vejam aqui. Para grau 2, nós temos que y é igual a b0 mais b1x mais b2x ao quadrado. Nós fizemos vários cálculos, encontramos esse polinômio. Tá? Então vamos colocar esses dados em um arquivo separado. Então vejam o que eu fiz aqui. Data.cvs. Então tem aqui coluna 1, coluna 2, coluna 3. Coluna 2 é o x, coluna 3 é o y. Aqui eu tenho o número da linha. E aqui eu tenho os valores 1.1, 1.1, 1.1320, 1.1320 e assim sucessivamente os 5 valores dessa tabela. Então vamos começar. O meu algoritmo, ele primeiro importa as bibliotecas. Então eu vou importar a biblioteca NumPy, vou importar o Matplotlib para fazer a plotagem e vou importar a biblioteca Pandas, que nós já utilizamos no último algoritmo de
interpolação, nós utilizamos a biblioteca Pandas. Eu falei para vocês que é uma biblioteca que facilita o processamento que está em tabelas, né? Como a gente já colocou aqui no data.csv, o nosso arquivo com essas informações. Uma vez importada a biblioteca, a gente vai importar o dataset, tá? Que é o dataset do Pandas. Ele vai ficar guardado em datas, tá? A partir desse arquivo data.csv. E aí nós vamos separar. Para um lado eu vou colocar os valores de x e por outro lado, na outra variável, eu vou colocar os valores de y. Então eu pedi aqui para imprimir. Então vejo que ele imprimiu para mim os valores de x e os valores de y, tá? Então vejo que é 1.1320 e 13.768, então são os valores aqui do meu y e aqui são os valores do meu x. Tá? E aí ele tem essa biblioteca, a gente vai importar a biblioteca do sklearn, tá? Essa biblioteca ela tem várias funções que são utilizadas em cálculo numérico. Vocês podem pesquisar depois, que ela vai ter todas as funções que nós usamos para resolver zero de funções, para resolver sistema de equações lineares, tá? Scikit é o nome, tá? Então, a gente vai importar a biblioteca de regressão linear, tá? Vai preparar uma variável para receber a regressão linear e vai usar o método fit para fazer a regressão em cima dos dados de x e de y. Tá? Então a gente vai guardar aqui o lin, vai ser a nossa regressão linear em cima dos pontos que estão em x e y. Depois nós vamos fazer com um polinômio, regressão polinomial. Então vou importar esse polinômio features, que é a biblioteca que tem a regressão polinomial. E dentro da variável poly, eu vou fazer polynomial features grau 2. Então, eu estou dizendo aqui, eu quero usar um polinômio de grau 2 igual a esse que a gente fez no exercício em sala de aula. Tá? E aí eu vou usar o fit transform, que é a resolução da regressão polinomial com essa biblioteca. Certo? Então aqui eu tenho grau 2 e eu tenho uma regressão polinomial dessa biblioteca. Tá? Então no primeiro momento eu vou mandar imprimir a regressão linear. Então aqui ó, vou mandar plotar um gráfico scatter x e y, tá? Nesse mesmo gráfico vou plotar a regressão linear. Então vou usar aqui o predict, tá? Que é para plotar aquele polinômio da regressão linear, né? A função de a equação de uma reta. E aqui eu vou editar no x e y e vou salvar no arquivo li.png. Certo? Então ele vai plotar os valores de x e y e vai plotar a regressão linear para fazer a plotagem do polinômio. Então, já executei. Se eu for abrir esse arquivo lin, ele tem aqui os pontos, tá? 1.1, esse, que são esses pontos que estão aqui, tá? E aí eu tenho a reta que passa nesses pontos. Então vejam que diferente do que a gente fez no último exercício,
esses dados eles não têm características de que uma regressão linear simples faça a modelagem correta. A gente vê que aqui o erro é grande. Então, o ideal é que a gente faça a regressão polinomial, que o polinômio possa passar por esses pontos aqui de forma mais suave, né? Então, agora a gente vai imprimir o resultado da interpolação polinomial. Então, aqui ó, mandei plotar o gráfico, scatter com x e y, tá? E mandei fazer um fit transform e mandei plotar esse resultado, tá? Regressão polinomial, e ele vai salvar no poly.png. Você abrir o poly.png, tá aqui. Então vejam que com a regressão polinomial eu tenho, né, um polinômio que passa por esses pontos de forma mais suave, reduzindo ao máximo o erro, tá? E aí eu posso fazer um teste. Salvei aqui. Eu posso agora imprimir a predição, que seria o quê? Dado um valor de predição, por exemplo, 4, então eu não tenho um 4 aqui na minha tabela, eu passo do 2.4 para o 5.6. E como é que seria o 4? Seria um valor entre o 13.76 e o 263.000, né? Então eu vou mandar predizer, mas usando a regressão linear, tá? Então eu vou usar lim.predict, o predArray que vai gravar, vai salvar os valores que eu quero testar. No caso aqui eu vou testar apenas um, que é o 4, né? Que foi inicializou aqui o MP-Array. Então quando eu mando imprimir o 4, eu vou ter esse resultado, 289.16. É a característica, tá, do linear. Quando eu colocar o 4, ele vai para 289, certo? Agora, quando eu uso a regressão polinomial, vejam que vai ter uma diferença. Ó, predição 2, 4.0, coloquei no MP-Array e mandei resolver lim2 predict, ou seja, aqui é a regressão polinomial, tá? Naqueles pontos, para resolver o 4. Vou executar de novo. Agora ele já deu esse valor aqui, ó. Para a regressão linear, ele deu 289. Para a regressão polinomial, ele deu 49.3783. O que é mais plausível, né? Se eu estou aqui no 4, ele tem que dar entre 13 e 263. Então 49 está ok. Agora o de cima, 289, não faz sentido. Ele teria passado desse ponto aqui, do 263. Tá? Então só para comparar, eu coloquei esses valores que a gente fez em sala de aula aqui no meu algoritmo. Então mandei imprimir 141.8962 menos 137.13 vezes o valor pred 2, que é o 4, mais 28.5 vezes pred 2 vezes pred 2, que é o x ao quadrado, tá? Então, quando a gente resolveu em sala de aula, a gente não buscou nenhum valor, né? Mas se vocês fizerem na calculadora, vai dar esse valor aqui, ó. Assim, igual o valor como está sendo computado aqui nessa fórmula. 49.3709, ou seja, a predição dele, polinomial, ficou bem próxima dos nossos resultados analíticos em sala de aula, né? Claro que a dele está bem mais precisa, mas o nosso deu 49.3709 e o dele deu 49.3783. Então esse resultado é da biblioteca e esse resultado é dos nossos cálculos na mão. Se nós tivéssemos colocado 4 aqui, daria esse resultado.
tá? E se nós quiséssemos melhorar a precisão, vamos tentar um cúbico. Então nós vimos que B0 mais B1x mais B2x ao quadrado mais B3x ao cubo. Então é simples, eu só mudo aqui na hora de chamar a minha regressão. Eu venho aqui, grau. Agora eu quero cúbico. Então vejam a diferença. Não vai mudar o linear, né? Porque não vai mudar, ele não é grau. Então vai continuar 289, vai continuar fora. Ah não, antes de mostrar isso, eu quero mostrar para vocês o gráfico, né? Ele gerou aqui o poli, tá? Então lembro 4, já não está dando mais 289, ele já está dando 49, tá? Seria esse valor por aqui assim. Então agora eu vou usar grau cúbico. Tá? Então vejam, ele calculou 49,37. Vamos ver quanto é que vai dar agora. Já mudou. Agora já deu 85. Tá? Então, se fosse um 4 aqui, ele já daria 85. Vamos ver como é que ficou o gráfico. Então agora ele está passando melhor nos pontos. Tinha um ponto que estava fora aqui, com grau 2. Aí aqui 4, ele já está dando 85. Lembra que no linear deu mais de 200. Então o polinomial ele está refletindo melhor o comportamento aqui desses pontos. Tá? Esse cálculo aqui está errado, né, do 49, porque se é grau 3, o polinômio é esse daqui. Então nós encontramos... Esse aqui não. O polinômio é esse daqui. 1 mais x menos 3x ao quadrado mais 2x ao cubo. Nós fizemos isso em sala de aula. Então eu vou comentar esse cara. Então aqui vai ficar 1 mais prédio 2 menos 3 prédio 2 fazendo a mão aqui para não complicar muito. Certo? Então vai ser 1 mais prédio 2 menos 3 prédio 2 ao quadrado mais 2 prédio ao cubo. Então esse valor tem que ser próximo de 85. Tá? E deu exato, 85. Então esse polinômio, quando aplicado no ponto 4, ele vai resultar em 85. Se a gente for olhar o gráfico de novo, 4, ele vai resultar no 85. Antes ele estava dando 40 e pouco. Tá? Então, aparentemente o grau 3 é melhor do que o grau 2. E a gente pode esquecer nossos exercícios em sala de aula e começar a fazer as predições. Então eu tenho aqui, posso colocar grau 4. Vamos ver qual é a diferença que vai dar. Está dando 85, né? 85 também. Tá? Esse aqui é o polinômio com grau 4.
Ok? Então aqui eu posso mudar o polinômio, posso ir em dados para modificar os meus pontos, tá? Posso comparar a polinomial com a linear. Então posso fazer várias coisas aqui para fazer a avaliação da minha regressão. E eu posso predizer. Então vamos pegar um ponto que não está na tabela. Vamos pegar aqui o 9.2, 15. 15 aqui, 15 aqui. Olha só, o último é 9.2 que deu 1.313. O 15 está dando 6.091 com polinômio grau 3, grau 4. Vamos botar aqui o grau 3. Acho que vai dar a mesma coisa, vamos ver. 6.091, polinômio de grau 3. E linear está dando 1.982. Então, olhando para o gráfico, é claro que eu vou preferir a regressão polinomial, tá? E aí, para o valor de 15, a diferença vai dar substancial. Né? 15 é o valor que a gente está procurando aqui, tá? Então, 15 a diferença vai dar uma diferença substancial, de 1.982 para 6.091. Então, vejam, a tendência para linear é continuar para cá. A tendência para a polinomial é subir, tá? Em direção a 6.091. Então, nesse caso aí, ele modela melhor. Então, tá aí o algoritmo para vocês. É possível comparar a biblioteca com o resultado que a gente encontrou analiticamente, tá? É possível predizer valores, comparar a regressão polinomial com a regressão linear. E aí é mais uma ferramenta para o dia a dia de vocês.